Quando nós começamos a falar sobre meditação, a primeira pergunta que surge é: por que meditar? Qual é a razão que leva as pessoas a buscarem a meditação? Nós podemos dizer que a meditação é um acesso a níveis profundos de consciência. A meditação cria um acesso à nossa própria espiritualidade. Então, isso falando de uma maneira bem geral, né? Nós vamos perceber que todas as religiões, de alguma maneira, tentam, de uma maneira apropriada àquele povo onde a religião se formou, apresentar uma técnica de elevação espiritual, uma maneira adequada à conexão interna. Então, nós vamos perceber que o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, que se encontra ali, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, tem muito a ver com o estudo das diferentes técnicas de meditação. Por quê? Porque as diferentes técnicas de meditação, elas procuram realizar o objetivo precípio de cada religião. É muito interessante, quando nós estamos estudando sobre esse assunto, perceber que as técnicas apresentadas pelas diferentes culturas, elas até se conflitam. Ou seja, não existe certo e errado, mas existe o que dá certo para uma pessoa e o que não dá certo. Ou seja, nós, de uma maneira geral, vivemos as nossas vidas ordinárias preocupados com os interesses da nossa vida comum, não é verdade? E para acessar a nossa própria espiritualidade, muitas vezes nós nos distraímos com os nossos interesses comuns. Então, as diferentes técnicas de meditação, elas visam criar um acesso que facilite que essa conexão se estabeleça. Agora, isso é uma coisa muito individual. Então, uma pessoa vai se sentir melhor com uma técnica, outra pessoa vai se sentir melhor com outra. Então, qual é a técnica que está certa? Qual é a que está errada? A técnica que está certa é aquela que funciona. Aquela que está errada é aquela que não funciona. É engraçado, assim, só exemplificando, que existem técnicas que dizem que você tem que se concentrar bastante e usar o pensamento. Existem técnicas que dizem que você não pode pensar em hipótese alguma. Agora, dependendo da sua natureza, você vai achar mais fácil um jeito ou outro jeito. Então, o objetivo é que nós encontremos a nossa maneira especial de acessar a nossa própria espiritualidade. Qual é o caminho que torna mais fácil esse acesso? Nós vamos ver que o estudo das religiões comparadas, como religiões comparadas, filosofias e ciências, como coloca o nosso segundo objetivo, e o estudo das diferentes técnicas de meditação, elas têm por objetivo apresentar ou tentar visualizar ou tentar facilitar o entendimento da verdade que está por trás. Nós vemos no símbolo da Sociedade Teosófica esse lema: não há religião superior à verdade. Esse lema é uma tradução de uma frase sânscrita que diz Satyanasti Parodharma. É óbvio que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o sânscrito. Mas essa frase poderia muito bem estar escrito: não há ciência superior à verdade.
Poderia estar escrito não há ciência superior à verdade. Por que está escrito não há religião superior à verdade? Por que se escolheu essa tradução? Isso é uma pergunta que a gente se faz, né? E eu, com os meus botões, acabei chegando a uma conclusão. Na verdade, as religiões têm por objetivo um refinamento ético que redunde na melhoria da nossa qualidade de vida, na melhoria das nossas relações com o nosso entorno, na melhoria da sociedade por consequência. E as religiões, elas têm esse refinamento ético por objetivo. Então, nesse sentido, esse estudo comparado que se refere o segundo objetivo, ele não é um estudo que visa a erudição, que visa apenas cultura. Ele visa nos dar instrumentos para que esse refinamento ético seja feito em nós mesmos, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, para que nós possamos ser pessoas mais felizes, com maior facilidade de relação, mais ajustadas à vida. Não no sentido de massificação, de ajustamento seguindo o molde da sociedade, mas no sentido de bem-estar, realmente de qualidade de vida. Nós viemos aqui falar principalmente sobre por que meditar, embora vamos falar sobre as técnicas de meditação também. É interessante ver que as diferentes culturas, elas apresentam diferentes razões pelas quais a gente deve buscar a meditação. A primeira cultura que eu gostaria de tecer algumas considerações é o hinduísmo. É muito interessante perceber que no hinduísmo a diversidade de opiniões sobre a divindade é extremamente estimulada. Isso é uma coisa até que, para o nosso contexto cristão, pode parecer um pouco estranho, porque na nossa cultura essa diversidade de opiniões sobre a divindade não é tão estimulada. Mas por que é que essa diversidade de opiniões sobre a divindade é estimulada no hinduísmo? Porque se parte do pressuposto de que as realidades sutis, elas não cabem na linguagem comum. Mas elas podem ser reconhecidas por aqueles que já vivenciaram de alguma maneira. A meditação tem muito a ver com isso. A meditação é a vivência de uma realidade sutil dentro do nosso coração. Agora, o que nós podemos expressar são palavras. E as palavras, elas são um mero reflexo dessa realidade que não cabe nas palavras. Então, a gente apresentando, como no hinduísmo, apresentando diversos aspectos, diversas facetas, fazem com que o conjunto seja mais rico do que se a gente apresentar apenas uma faceta. Mas nós devemos saber que, de alguma maneira, ninguém vai poder ensinar a nenhum de nós a meditar.